Eu vendi todas as minhas cotas de MXRF11. Fala aí, meu nome é Gabriel Porto e por aqui no meu canal todas as semanas eu te trago informações e notícias sobre o mercado de fundos imobiliários. Então, se você ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se no botão aqui abaixo, deixe seu like e o seu comentário ao final do vídeo. Nesse vídeo de hoje eu vou te falar os motivos que me fizeram vender mais de 1.600 cotas do MXRF e zerar a minha posição nesse ativo. Eu sei que pode parecer muito controverso para muitas pessoas que investem no mercado ou estão chegando no mercado por sempre ouvirem falar bem do MXRF. E de fato, esse fundo imobiliário não é um fundo imobiliário ruim, porém algumas questões me fizeram trocar a minha ideia de investimento e eu vou te falar todas elas aqui nesse vídeo de hoje. O MXRF11 é o fundo imobiliário mais investido da bolsa, hoje contando com mais de 1.300.000 investidores. No momento que eu estou fazendo a gravação desse vídeo, uma cota desse fundo imobiliário está saindo por R$ 9,51. Porém, quando a gente vai entender um pouco mais das informações desse fundo imobiliário, a gente percebe que o valor patrimonial por cota, ou seja, o valor de ativo por cota é de R$ 9,42. E esse aqui é um dos principais sinais que me fizeram vender o MXRF nesse momento. É um fundo imobiliário que está negociando acima do seu valor patrimonial. E por se tratar de um fundo imobiliário de papel, ou seja, de dívida imobiliária, não faz o menor sentido você pagar acima do valor patrimonial nesse ativo, pois ao longo do tempo não é um ativo que tende à valorização. Principalmente no cenário atual, no qual a gente tem 90% dos fundos imobiliários de papel negociando abaixo do seu valor patrimonial. Ou seja, essa de fato foi a minha principal decisão. Vender um fundo imobiliário que estava caro para colocar oportunidades na minha carteira de investimento. A minha história com o MXRF já tem alguns bons anos. E aqui no site da B3 a gente pode ver os últimos 5 anos com esse fundo imobiliário. Os resultados em dividendos. Então, no ano de 2020, eu recebi R$ 459. No ano de 2021, R$ 894. Em 2022, R$ 1.500. Em 2023, o maior dividendo que eu recebi desse fundo, foi um ano realmente muito bom, em que o fundo imobiliário estava pagando muito bem. Recebi R$ 2.000 em dividendos. 2024, R$ 1.800. E em 2025, até agosto de 2025, R$ 1.200. A gente está falando aqui, somando tudo, mais de R$ 7.800 em dividendos, em um total aí de 1.600 cotas, né, que foram acumuladas ao longo de todo esse período que a gente está vendo aqui. Aqui nessa nota de negociação você está vendo as minhas vendas do MXRF aí no último dia 29 de agosto por R$ 9,61. Por que vender por esse valor fez sentido para mim, mesmo sendo o último dia do mês? Ou seja, aquele dia que, se eu fechasse com as cotas em conta, eu receberia rendimentos. Porque, de fato, eu tinha um preço médio em MXRF bem interessante ao meu favor. Meu preço médio de R$ 9,45. Ao longo desses anos, eu vim aproveitando oportunidades. A gente teve aí vários momentos que o MXRF negociou, inclusive, abaixo dos R$ 9,00. E foram momentos que eu aproveitei para comprar uma quantidade maior de cotas. E agora eu vendi 1.601 cotas por R$ 15.385,61 desse fundo imobiliário. Agora, qual é a grande questão? É pegar esse valor e colocar em ativos com maiores oportunidades. E que ativos são esses? Fundos imobiliários de papel que possuem risco igual ou às vezes até menor do que o próprio MXRF, me trazem dividendos parecidos ou às vezes até maior do que o MXRF e possuem possibilidades de retorno maior do que o MXRF por estarem ainda descontados. Existem várias oportunidades no mercado de fundos imobiliários, mas o grande público muitas vezes não consegue enxergá-los. Por isso eu pedi para o meu analista profissional escrever um relatório e eu quero disponibilizar para você. Relatório esse que contém 3 fundos imobiliários que podem substituir o MXRF nesse momento e te trazer ainda mais rendimento. Quer ter acesso a esse relatório totalmente gratuito? O link está na descrição aqui desse vídeo. Baixa agora mesmo e esse relatório ficará por pouco tempo no ar. Só clicar e ver possibilidades que podem substituir o MXRF nesse momento e te trazerem mais retorno.
E para que você entenda que, de fato, investir no MXRF nos últimos anos foi, sim, uma ótima oportunidade para mim e eu consegui ter ótimos retornos com isso, eu vim aqui até o ChatGPT para criar alguns gráficos e te mostrar isso na prática. Eu coloquei aqui para ele. No dia 29 de agosto eu vendi 1.601 cotas do MXRF por R$ 9,61 e tinha como preço médio de R$ 9,45. Nos últimos 5 anos recebi R$ 7.854 em dividendos. E aqui a gente pode ver a composição do meu retorno ao longo do tempo. Nos últimos 5 anos, de 2020 para cá, 96% do meu retorno veio em forma de dividendos e apenas 3% em cima de ganho de capital. Isso mostra pra gente claramente que fundo imobiliário de papel, principalmente um fundo como o MXRF, que sempre está muito próximo do seu valor patrimonial e muitas vezes está até um pouco acima do valor patrimonial, vai te entregar pouquíssimo retorno no ganho de cota. Ou seja, quanto mais próximo do seu valor patrimonial, menor é a tendência de você ter uma valorização daquele ativo. Por isso que não faz sentido comprar MXRF nem acima do seu valor patrimonial, nem muito próximo do seu valor patrimonial. Lógico, se a gente tiver oportunidades de compra com um desconto interessante, faz sentido, mas nesse momento não. E 96% veio de fato do dividendo. É um fundo que sempre pagou ótimos dividendos, sim. Investimento inicial versus rendimento total. Então, o meu investimento ao longo desse período aí foi de R$ 15.129, levando em consideração meu preço médio por cota com um rendimento total de R$ 8.110, dividendo mais a valorização que eu tive aqui no ativo. Retorno total em porcentagem, 53,6%. Então, de fato, foi isso que o MXRF conseguiu me entregar nos últimos 5 anos. Um retorno total que ultrapassou os 50% em 5 anos. Um retorno muito bom, de fato. É um fundo imobiliário que sempre me trouxe grandes resultados, sim, principalmente quando eu comprei ele pelos valores justos, que não é o caso mais. Mas todo esse rendimento, e aqui é uma das principais estratégias do investidor de fundos imobiliários, eu vim reinvestindo na compra de novas cotas, ou seja, renda passiva comprando cada vez mais renda passiva e de fato esse resultado que eu tive tende a ser até mais expressivo na prática porque eu utilizei esse dinheiro para comprar novas cotas para mim. Então, como a gente pode ver aqui nesses gráficos, nesses últimos 5 anos eu recebi mais de 7 mil, quase 8 mil reais em rendimento, com um investimento total de 15 mil, ou seja, grande parte do que eu tive de cotas de MXRF vieram de fato do dividendo que esse fundo imobiliário veio me entregando ao longo do período. Eu não estou aqui falando que o MXRF, a partir desse momento, se tornou um fundo imobiliário ruim. Pelo contrário, eu vejo que muita gente gosta e investe nesse fundo imobiliário. Não tem nenhum problema. Na minha concepção como investidor e educador financeiro que tem mais de 10 anos de experiência em mercado, eu só enxergo que o time e o preço dele não corresponde de fato a uma estratégia e uma alocação inteligente. Mas eu quero saber de você, deixa aqui nos comentários. O que você acha de manter, comprar ou vender MXRF nesse momento? Eu tive a minha escolha, fiz as minhas estratégias, vou utilizar esse valor que eu peguei para compra de novos ativos, inclusive. Você pode ter acesso nesse momento a quais ativos são esses, pois eu pedi um relatório detalhado para o meu analista CNPI escrever para mim e eu estou disponibilizando gratuitamente para você por tempo limitado. O link está na descrição aqui desse vídeo. Esse foi nosso vídeo de hoje com uma mudança de cenário, uma mudança de estratégia aqui nos meus investimentos e eu quero saber de você o que você achou. Deixe seu like e até o próximo vídeo.